A história começa com a doutora Asli caminhando pelo centro da cidade, cheia de energia e bom humor, comprando flores e aproveitando o dia. De repente, ela esbarra em um homem na rua, e naquele mesmo instante ele é assassinado. Quem atira é Ferha, o líder da máfia, que estava observando tudo de um lugar alto enquanto executava seu plano sem deixar pistas. Mesmo em choque, Asli reage rapidamente, afasta as pessoas ao redor e tenta salvar o homem, chamando a ambulância e a polícia. Enquanto isso, Ferha simplesmente desce e vai embora no meio da multidão como se nada tivesse acontecido. Depois disso, vemos Ferha em casa treinando boxe. Em seguida, ele faz a barba, mas não com uma máquina normal, usa uma faca, porque afinal ele é um mafioso cheio de estilo e atitudes perigosas. Já Asli acorda toda animada, se arruma, coloca um vestido bonito e vai encontrar seu irmão, Sen, que é policial. Ele preparou um café da manhã especial porque é aniversário dela. Os dois mostram quanto se amam e como só têm um ao outro depois da morte dos pais. Sen ainda dá um livro de presente, já que ela ama ler, e diz que sonha em vê-la feliz e com filhos no futuro. Então Asli conta que à noite haverá uma festa de aniversário e que quer apresentar alguém para ele. Sen pergunta quem é, e ela revela, toda sorridente, que está namorando um dentista chamado Sinan há algum tempo. O irmão diz que quer vê-la casada, mas apenas com alguém confiável. Ela responde que primeiro ele precisa conhecer o rapaz antes de julgar. Enquanto isso, Ferha está brincando com sua cachorra quando Junaid aparece avisando que Namiko está esperando no hospital. Ferha pega sua arma e vai embora. No mesmo momento, Asli e Sinan também estão indo para o hospital. Sinan fica nervoso porque vai conhecer o irmão policial dela, mas Asli tenta tranquilizá-lo dizendo que policial não come ninguém. De repente, Ferha passa voando de scooter por uma poça d'água e acaba molhando os dois completamente. E nem se importa. Logo descobrimos que o dono do hospital é Namik, um poderoso chefe da máfia que ensinou Ferha tudo o que sabe. Ferha acredita que Namik é irmão de sua mãe, mas a verdade sobre isso ainda será revelada mais pra frente. Namik reúne todos os médicos do hospital, incluindo Asli, para agradecer pelo excelente trabalho que tornou o hospital um dos maiores da região. Ele faz um discurso bonito sobre bondade e caridade, mas, assim que termina, sai furioso. Sua secretária Idil, que também é amante dele, tenta acalmá-lo. O motivo da raiva é grave. Alguém invadiu seu escritório e roubou um notebook cheio de segredos perigosos. Além disso, Adam, o chefe de segurança, desapareceu. Ferha conclui rapidamente que Adam roubou o computador e fugiu. Então ele ativa um plano inteligente. Havia dado relógios de presente para todos os homens da organização, mas os relógios tinham rastreadores escondidos. Namik fica cada vez mais impressionado com a inteligência de Ferha e se orgulha dele como se fosse seu próprio filho. Ferha vai atrás de Adam. Quando percebe que foi encontrado, Adam entrega o notebook para um garoto chamado Icar guardar e foge de barco para o outro lado. Ferha o segue, mas por causa da presença da polícia não consegue agir imediatamente. Assim que descem do barco, Adam corre e joga a bolsa fora. Ferha descobre que o notebook não está ali, mas continua perseguindo o homem até finalmente alcançá-lo. Adam tenta atirar nele, porém Ferha toma a arma e o disparo acaba atingindo o próprio Adam. Ferha sofre apenas um ferimento leve. Depois disso, Ferha manda seus homens levarem Adam para uma fazenda e ordena que preparem um quarto improvisado para cirurgia. Ele também pede que procurem o notebook no barco. Ao mesmo tempo, Asli realiza uma cirurgia extremamente difícil e consegue salvar o paciente no último segundo. Seu colega Selim a critica, dizendo que ela mistura emoção com trabalho, mas ela responde que seus sentimentos nunca fizeram errar e que sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto isso, Namik continua furioso com a traição de Adam. Idil tenta acalmá-lo mais uma vez, sem sucesso. Então Namik liga para Ferha perguntando se Adam revelou onde está o notebook. Ferha responde que não, mas que precisam urgentemente de um cirurgião confiável. Namik então sugere uma jovem médica órfã que eles ajudaram no passado, deram bolsa de estudos e emprego no hospital. Alguém que, segundo ele, seria fácil de controlar. E essa médica é justamente Asli. Ebru está muito mal de saúde naquele momento, mas surgiu um trabalho urgente no nome dela, então ela precisa ir.
Só que Asli diz para ela descansar e decide ir em seu lugar. Assim, ela entra na ambulância sem imaginar a armadilha. Dentro da ambulância, Ferha está disfarçado de paramédico. Tudo aquilo fazia parte do plano dele para tirar Ebru do hospital sem levantar suspeitas. Mas, por azar de Asli, foi ela quem acabou indo. Durante o trajeto, Asli percebe que Ferha está ferido e tenta ajudá-lo costurando o machucado, mas ele recusa imediatamente e diz para ela não tocá-lo. Então ele mesmo começa a costurar o próprio ferimento. Chocada, Asli pergunta como ele consegue fazer aquilo sem anestesia e sem demonstrar dor. Nesse momento, vemos um flashback de 1995, quando Ferha ainda era criança e vivia com o pai Nejde, a mãe Eter, o irmão Geis e a irmã Gulsum. Na época, Ferha havia se machucado defendendo um estranho, e sua mãe brigava com ele e com o marido, dizendo que o garoto sempre se sacrificava pelos outros. Ferha fica triste com as palavras dela, então seu pai o leva para a praia e conta que o bem e o mal existem dentro de todas as pessoas, mas que o importante é sempre escolher o lado bom para agradar a Deus. Depois, entrega sua corrente para o filho e pede que ele nunca tire aquilo do pescoço. De volta ao presente, Asli continua tentando descobrir o nome de Ferha, mas ele corta o assunto e diz que aquilo não é um lugar para fazer amizade e manda ela ficar quieta. A médica começa a desconfiar ainda mais dele. Quando chegam ao local, Asli estranha o lugar e pergunta onde estão. Ferha responde apenas que o paciente está ali. Ela tenta entender melhor a situação, mas ele diz que não há tempo porque uma pessoa está morrendo lá dentro. Asli ameaça denunciar todos para a administração do hospital, e Ferha responde ironicamente para ela fazer isso depois de terminar o trabalho primeiro. Ao entrar, ela percebe que prepararam uma cirurgia improvisada dentro de uma fazenda. Assustada, pergunta por que o paciente não foi levado para um hospital, e então entende que existe algo ilegal acontecendo ali. Ela decide ir embora imediatamente e tenta voltar para a ambulância, mas descobre que o veículo já desapareceu. Furiosa, ameaça Ferha dizendo que vai ligar para o irmão dela, que é policial. Nesse instante, Ferha percebe o erro e pergunta surpreso: como assim seu irmão é policial? Então, você não é a Ebru? Asli responde que não, e ele fica chocado. Ferha então leva o homem conhecido como o Mudo para longe e começa a brigar com ele por ter trazido a garota errada. Só que o tal Mudo responde normalmente, revelando que apenas fingia ser mudo para ninguém puxar conversa com ele. Ferha volta até Asli e tenta acalmá-la, explicando que Ebru era quem deveria estar ali. Asli responde irritada que só foi porque a amiga estava doente e que se arrepende de ter tentado ajudar alguém. Quando ela tenta ir embora de novo, Ferha implora para que ela salve o paciente, dizendo que é o pai dele e que ele morrerá se ela sair dali. Asli até estranha o fato do pai dele parecer jovem, mas Ferha inventa rapidamente uma história dizendo que, na aldeia deles, as pessoas se casam cedo. Depois ele afirma que não levaram o homem ao hospital porque o sobrinho dele, um garoto de 14 anos, atirou acidentalmente no pai, e se fossem ao hospital o menino acabaria preso. Mesmo desconfiada, Asli acaba cedendo. Ela lembra que o próprio pai morreu porque não havia médico para salvá-lo e diz que não quer que outra pessoa passe pela mesma dor. Então ela começa a cirurgia em Ada e ainda diz para Ferha que ele não imagina o sofrimento de perder o pai. As palavras dela fazem Ferha mergulhar em outro flashback. Quando era pequeno, ele acompanhava o pai ao trabalho. Nejde era barbeiro e tinha sua própria barbearia. Enquanto o pai abria a loja, Ferha foi comprar sorvete. Nesse momento, um homem se aproxima e pergunta onde está Nejde. Sem desconfiar de nada, Ferha aponta para o pai, e o homem atira nele bem diante dos olhos do garoto antes de fugir. A cena destrói completamente o pequeno Ferha, que entra em choque. Quando voltamos ao presente, vemos que ele ficou profundamente abalado pela lembrança e sai para fora da fazenda. Na fazenda vivem a mãe de Ferha e sua irmã Gulsum. Gulsum vive comendo o tempo todo, o que incomoda bastante a mãe, que quer levá-la ao médico, mas a garota se recusa. Ferha chega e manda as duas se prepararem porque irão para a mansão. A mãe dele não gosta da ideia, mas Ferha deixa claro que ninguém vai contrariar sua decisão. Depois vai embora, enquanto a mãe desconta toda a raiva em Gulsum. Enquanto isso, Juneida avisa Ferha que ainda não encontrou o notebook roubado, mas Ferha responde que eles vão encontrar e manda o homem focar no trabalho.
Já Asli continua no meio da cirurgia e pede o celular para avisar a amiga Denise. Ela liga cancelando sua festa de aniversário porque vai se atrasar muito. Depois desliga e continua a operação. Sinan começa a ficar preocupado porque ela não atende as ligações. Quando ele liga novamente, Ferha pega o celular dela e rejeita a chamada. Mais tarde, Yeter reclama de Ferha para Junaid e diz para ele tomar cuidado com Gulsum, porque os irmãos dela são um desastre. Ferha então leva a mãe e a irmã para a mansão e pede para Junaid continuar procurando o notebook. Na mansão, Idil está organizando uma grande festa. Andan, irmã de Namik, elogia muito o jeito elegante e sofisticado dela e começa a falar mal de Yeter pelas costas, dizendo que ela e Namik são irmãos apenas por parte de pai. Depois, Andan manda Zeynep, a supervisora da mansão, ficar de olho em Yeter quando ela chegar. Idil então pergunta para Namik até quando Yeter continuará morando ali, mas ele responde que aquela casa também é dela e pede que Idil não cause problemas. Logo depois, todos descem para receber os convidados. Fica claro que existe muita tensão entre Yeter e Idil. Enquanto isso, Namik leva Ferha de lado para conversar sobre o notebook desaparecido. Ferha tenta tranquilizar Namik e diz que tudo vai se resolver, se Deus quiser. Mas Namik comenta que talvez Ygit esteja por trás de toda aquela confusão. Na mesma hora, Ferha manda ele não envolver Ygit nisso de jeito nenhum. Então descobrimos que Ygit é irmão de Ferha, mas vive afastado da família porque escolheu seguir o caminho certo. Ele trabalha como vice-chefe da polícia. Nesse momento, Ygit está em seu escritório, irritado, quando Sen chega. Sen se apresenta como chefe dos investigadores da Divisão de Combate ao Crime e pergunta por que foi chamado. Ygit responde que ouviu falar muito bem dele e que, por isso, quer colocá-lo em uma missão secreta, investigar Namik e Mira. Sen fica surpreso e diz que Namik parece ser uma ótima pessoa, cheia de obras de caridade. Afinal, ele até abriu um hospital onde a irmã dele trabalha e ainda trata crianças gratuitamente. Mas Ygit responde que nem tudo é o que parece. Depois explica que o notebook cheio de informações perigosas desapareceu e que eles precisam encontrá-lo antes de qualquer outra coisa. Sen concorda e, antes de sair, pergunta por que Ygit anda daquele jeito, como se tivesse dor na perna. Ygit responde que sofreu um acidente há muitos anos e deixa claro que aquilo é um assunto delicado. Sen então pede desculpas e vai embora. Logo depois, voltamos para um flashback em Istambul, no ano de 2003. Na época, Ygit estudava na universidade enquanto Ferha trabalhava com o tio para sustentar a família. Certo dia, quando Ygit voltava da faculdade, a casa de Ferha sofre um ataque armado. Ygit acaba sendo baleado na perna e levado ao hospital. Os médicos dizem que ele ficará com uma deficiência permanente. Ferha fica profundamente abalado, mas Ygit explode de raiva e culpa o irmão por ter arrastado todos para aquela vida perigosa. No presente, Ferha entra no carro e começa a mexer no celular de Asli. Ele olha as fotos dela e descobre que Sinan é seu namorado. Enquanto isso, Yeter fica furiosa ao voltar para a mansão e descobrir que transformaram seu quarto em um quarto de hóspedes. Ela desconta toda a raiva em Gulsum. Então Andan aparece. Gulsum cumprimenta a tia rapidamente e foge dali. Yeter e Andan trocam olhares cheios de tensão até Namik aparecer para tentar acalmar a situação. Mesmo sem vontade nenhuma, Yeter acaba beijando a mão de Andan por respeito. Depois que Andan sai, Yeter explode para cima de Namik e diz: "Que Deus te castigue por me fazer viver esse dia." Namik responde apenas para ela parar de mexer no passado. Mas Yeter rebate dizendo que ele destruiu sua vida com uma mentira. O que seria essa mentira que acabou com a vida dela? Isso ainda será revelado mais pra frente. Enquanto isso, Ferha volta para a fazenda e encontra Asli passeando pelo lugar depois de terminar a cirurgia. Ela vai até o estábulo, lava o rosto e prende o cabelo. Ferha observa tudo em silêncio e fica hipnotizado pela beleza dela. Só que Asli percebe e fica irritada. "O que foi? Tá me encarando por quê?" Ele responde ironicamente: "Por acaso você é a Angelina Jolie?" Depois diz que só queria saber se ela terminou o trabalho. Asli responde que sim e vai embora. Mais tarde, Abidin a convida para comer com eles, e ela acaba se sentando à mesa junto dos homens. Ao mesmo tempo,
Sinan está arrasado porque Asli não apareceu na festa de aniversário. Deniz tenta consolá-lo, mas então Sen chega e descobre que a irmã também sumiu. Deniz tenta apresentar Sinan para ele, mas Sen responde friamente que nem quer conhecer o rapaz e vai embora. Na fazenda, Asli continua cuidando de Adam e ajusta os soros. Então pergunta para Ferha qual é o tipo sanguíneo dele, imaginando que seja RH negativo por ser filho de Adam. Só que Ferha responde outro tipo sanguíneo, e imediatamente Asli percebe que ele está mentindo e que Adam não é pai dele. Sem fazer escândalo, ela simplesmente diz que terminou o trabalho. Porém, antes de sair, ela deixa de aplicar em Adam o sangue necessário para acordá-lo e despeja tudo em um balde. Quando Ferha percebe o que ela fez, sai correndo atrás dela e consegue alcançá-la antes que o táxi vá embora. Asli fica nervosa e assustada, enquanto Ferha pergunta por que ela fez aquilo. Ela responde: "Por que você mentiu para mim? Podia pelo menos ter dito que ele era alguém importante para você. Não precisava fingir que era seu pai." As palavras dela fazem Ferha lembrar do passado mais uma vez. Depois da morte do pai deles, Namik apareceu para levar Ferha, os irmãos e a mãe para Istambul. Mas Ferha não queria abandonar o túmulo do pai. Então Namik segurou o garoto à força e disse: "A partir de hoje, eu sou seu pai." De volta ao presente, Ferha diz para Asli que não é do interesse dela saber os detalhes e obriga a médica a permanecer ali até Adam acordar. Asli continua insultando ele e criticando a forma como foi criado. Então vemos outro flashback em Istambul, em 1995. Namik encontra o homem que matou Nejde e coloca uma arma nas mãos do pequeno Ferha. Mesmo sendo apenas uma criança, Ferha é pressionado até perder o controle e acabar matando o assassino do próprio pai. Depois disso, o menino sai correndo desesperado, completamente destruído por dentro. Yeter o encontra, e Ferha implora para que eles voltem para a cidade natal e vivam da forma simples como o pai queria. Mas Yeter recusa e diz: "A partir de hoje, seu pai é Namik." Desde aquele dia, Ferha nunca mais abraçou a própria mãe. No presente, Ferha prende Asli dentro do estábulo. Ela bate na porta, grita e pede ajuda, mas ninguém aparece. Depois de um tempo, Ferha volta trazendo um filme para ela assistir. Como é aniversário dela, ele diz que pensou em dar algo que ela gostasse. Asli fica surpresa e pergunta como ele descobriu isso. Ferha responde que ela não é tão misteriosa quanto pensa e começa a citar várias informações pessoais dela. Tudo porque mexeu no celular dela. Depois disso, ele vai embora e manda Bidin e o mudo ficarem de olho nela. Mais tarde, Ferha vai até uma mulher para fazer uma tatuagem nas costas. Enquanto isso, Asli continua triste no estábulo e acaba chorando. Naquela mesma noite acontece uma festa na mansão. Andan e Jill passam o tempo inteiro falando mal de Yeter pelas costas. Então Namik descobre que Ebru está na festa, o que significa que a médica operando Ada não é ela, mas sim Asli. Furioso, Namik liga imediatamente para Ferha perguntando que bagunça ele aprontou dessa vez. Só que Ferha já está cansado de problemas e apenas responde: "Tá bom, eu vou resolver isso." Ferha simplesmente desliga o telefone na cara de Namik. Enquanto isso, na festa da mansão, Namik sobe ao palco e começa a discursar para os convidados sobre como a bondade é importante e sobre o quanto ele é um homem generoso que ama fazer o bem. Depois voltamos para Ferha, que vai até Asli. Ela finge estar dormindo, e ele percebe isso, mas não insiste nem a incomoda. Apenas vai embora em silêncio. Mais tarde, Ferha está sentado com sua cachorra quando o mudo aparece avisando que Igit foi nomeado vice-chefe em Istambul. Ferha responde com ironia: "Você tá sempre atrasado assim? Eu já sabia disso faz uma semana." Depois diz que deseja sorte ao irmão e que cada um seguirá seu próprio caminho. Enquanto isso, Sen vai até a fazenda procurando por Ferha. Abidin o recebe e diz que Ferha já está chegando, pedindo para ele esperar um pouco. Quando Ferha aparece, Abidin o avisa imediatamente. Ferha então corre para impedir que Sen vá em direção ao estábulo, onde Asli está presa. Sem saber que Sen é irmão de Asli, Ferha pergunta ironicamente: "O que faz aqui, senhor inspetor?" Sen responde que o chefe de segurança deles desapareceu. Ferha age com total frieza e diz: "E daí?
Ele é uma criança pequena para eu sair procurando? Sem insiste, mas Ferra responde que tem coisas muito mais importantes para fazer do que procurar um funcionário desaparecido. Mesmo irritado, Sen tenta manter a calma e diz: tudo bem, tenho certeza de que vamos nos encontrar de novo. Depois vai embora. Assim que ele sai, Ferra manda Bidin investigar quem é aquele inspetor e descobrir quem o colocou no caso deles. A Bidin começa a falar demais, mas Ferra corta logo. Chega de falar. Enquanto isso, Sen está no caminho e liga para Ygit contando tudo o que aconteceu. Ygit então o alerta. Toma cuidado com essa família. Eles são muito perigosos. Na fazenda, Ferra volta até Asli e a acorda. Ele trouxe suas plantas, roupas e até um livro para ela. Assustada, Asli pergunta: meu Deus, você entrou na minha casa? Ferra responde tranquilamente: nem foi difícil. Seu irmão não estava lá. Então vemos um flashback mostrando Ferra entrando discretamente na casa dela enquanto apenas a empregada estava presente, sem perceber nada. Asli começa a gritar com ele indignada, e Ferra apenas vira o rosto e diz: vai trocar de roupa. Ela continua discutindo, mas acaba se trocando. Quando sai, encontra Ferra brincando com a cachorra. Irritada, ela diz: chega de fingir que você é bonzinho e misericordioso. Ferra então leva Asli até Adam e avisa: você só vai sair daqui quando fizer ele acordar. Mas Asli responde: ninguém pode me obrigar a fazer algo que eu não quero. Nesse instante, Ferra pega a arma e atira na perna do veterinário que estava ajudando ali. Depois ameaça Asli dizendo que, se ela for embora, o homem vai morrer e a culpa será dela. Asli entra em choque e acaba ficando. Tremendo de medo, ela ajuda o veterinário ferido e também tenta acordar Adam. Ela está tão nervosa que mal consegue trabalhar direito. Então Ferra começa a ajudá-la porque está desesperado para descobrir onde está o notebook. Adam finalmente acorda por alguns minutos, mas se recusa a contar onde escondeu o notebook. Ele apenas diz para Ferra matá-lo logo. Ferra perde completamente a paciência e leva Asli de volta para o estábulo. Ela continua gritando para ele: você é um assassino. Que Deus te castigue. Enquanto isso, Idil vai até o escritório de Namik. Ele está abatido e com medo de perder tudo o que construiu. Idil tenta confortá-lo, mas Namik começa a evitá-la emocionalmente. Namik tenta afastar Idil e diz que ela ainda é jovem demais para carregar tantos problemas nas costas, por isso deveria ficar longe dele. Mas Idil responde que não dá mais para ouvir aquilo agora, porque ela já está completamente envolvida na vida dele. Então Namik se senta e começamos mais um flashback do passado. Anos atrás, Namik foi até a barbearia de Nejde e disse que tinha vindo buscar o filho dele, Ferra. Só que Nejde responde furioso: seu filho? Você abandonou Yeter antes mesmo do menino nascer. Eu fui quem acolheu ela, abri minha casa e cuidei dos dois. Depois apareceu de novo querendo bancar o tio do garoto. E agora vem dizer que ele é seu filho? É aí que descobrimos a verdade. Yeter e Namik nunca foram irmãos. Os dois tiveram um relacionamento no passado, e Ferra nasceu dessa relação. Porém, Namik os abandonou e só voltou muitos anos depois, quando já era tarde demais. Mesmo assim, Nejde se recusa a entregar Ferra. Então Namik ameaça: você vai ter que me matar antes de levar ele. Namik responde friamente: se for para matar, isso é fácil. Depois vai embora furioso. Enquanto isso, o pequeno Ferra chega trazendo chá para eles, sem entender nada do que estava acontecendo. De volta ao presente, Ferra liga para Namik pedindo que ele vá rápido até a fazenda porque Adam está piorando. Namik manda Ferra esconder Asli e não deixar que ela o veja de jeito nenhum. Ferra responde que está tudo sob controle. Ao mesmo tempo, Denise chega ao hospital levando um presente para Asli. Lá ela encontra Ebru e descobre que Asli nunca apareceu no hospital naquele dia. As duas ficam extremamente preocupadas. Denise então tenta ligar para Sen para saber se ele tem notícias da amiga. Enquanto isso, Junaid vai até o mudo para perguntar o que aconteceu na fazenda e onde Ferra está. O homem responde que Ferra está com Abidin, e Junaid diz que vai até Adam. Como Sen não atende o telefone, Denise vai até a delegacia,
mas também não o encontra. Outro inspetor pede que ela espere no escritório. Na fazenda, Abidin conta para Ferha que Sem e Igita estão trabalhando juntos. Ferha fica incomodado e comenta: meu irmão Igit não vai parar até jogar tudo isso na nossa cara. Enquanto isso, Asli continua tentando fugir de qualquer maneira. Então Junaid chega até Adan e implora desesperadamente: por favor, me diz onde está o notebook. Não deixa nossa vingança acabar assim. Eu vou cuidar da sua família, vou proteger seu filho como se fosse meu filho. Mas me fala qualquer coisa. Nesse momento, Asli consegue finalmente escapar do estábulo. Ao mesmo tempo, Adan revela para Junaid que o notebook está com o garoto no barco. Mas exatamente nessa hora Namik entra no quarto. Rapidamente, Junaid finge que estava ameaçando Adan e começa a gritar: fala logo! Onde está o notebook? Namik se aproxima de Adan e diz decepcionado: você trabalhou comigo por 20 anos. Comeu do meu pão, viveu ao meu lado. O que foi que eu te neguei para você me trair assim? Adan responde friamente: às vezes dinheiro vale mais que lealdade. Furioso, Namik o segura pelo pescoço e pergunta para quem ele estava trabalhando. Em resposta, Adan cospe na cara dele. Todos ficam chocados. Então Namik perde a paciência, pega a arma e mata Adan ali mesmo. Naquele instante, Asli vê tudo. Ela começa a gritar em choque e sai correndo desesperada. Ferha vai atrás dela e consegue alcançá-la. Segurando Asli, ele diz: você fez uma coisa muito errada. Ela está completamente destruída, chorando sem parar, e olha para Namik dizendo: como o senhor pôde fazer isso? Eu achei que fosse uma boa pessoa. Namik responde: nada é o que parece. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Essa é a vida. Asli olha para ele com nojo absoluto. Então Namik encara Ferha com o olhar claro de quem está mandando. Acaba com ela. Depois vai embora. Ferha manda Abidin e o mudo levarem Asli. Ela implora desesperadamente para que não machuquem ela. Enquanto isso, Sem finalmente chega à delegacia e encontra Denise. Ela explica que Asli desapareceu e que procurou em todos os lugares, mas não encontrou nenhum sinal dela. No começo, Sem tenta acalmá-la dizendo que Asli é adulta e provavelmente só saiu para algum lugar. Mas Denise insiste. Não, tem alguma coisa errada. Ela sumiu desde ontem e nem apareceu no hospital. Na mesma hora, Sem começa a ficar realmente preocupado. Enquanto isso, Abidin e o mudo levam Asli para o quarto onde Ada morreu. Ela implora: por favor, me deixem ir embora. Abidin responde: eu queria entender por que você se mete em tudo. Fugir agora só destruiu sua vida. Asli promete que não contará nada para ninguém se a soltarem, mas ele diz que isso não depende deles. Nós só fazemos o que Ferha manda. Desesperada, ela tenta convencer o mudo a ajudá-la, mas ele permanece em silêncio enquanto ela continua chorando. Mais tarde, Ferha vai conversar com Namik e pergunta o que devem fazer com Asli. Namik responde sem hesitar: mata ela. Acaba logo com isso. Mas lembra que o irmão dela é policial, então haja com cuidado. Ferha concorda, mas claramente está abalado por dentro. Depois disso, ele leva Asli para longe, até uma floresta isolada. Ela tenta fugir, mas não consegue. Então, de repente, Ferha aponta a arma para ela. Asli entra em pânico e implora: por favor, não faz isso. Eu tô com medo. Chorando, ela pega a mão dele e coloca sobre o próprio coração. Olha, meu coração ainda tá batendo. Ninguém nasce mal. Você deve ter passado por muitas coisas horríveis para se tornar assim. Ferha tenta cortar o assunto e diz: para de falar. Você acha mesmo que vai conseguir me convencer com esse papo? Mas Asli continua: então me mata logo. Só não esquece que meu sangue não vai ficar sem justiça. Porque Sensnar é meu irmão, e ele sabe muito bem como encontrar a verdade. No instante em que escuta o nome de Sen, Ferha muda completamente. Surpreso, ele pergunta: Sensnar é seu irmão? Asli responde que sim. Então Ferha abaixa lentamente a arma, se aproxima dela e pergunta: você quer viver?
Ela responde imediatamente: claro que quero. Então ele diz: nesse caso, vai ter que se casar comigo, porque nós não machucamos quem faz parte da nossa família. E completa: a decisão agora é sua.